Olá, tudo bem? Hoje eu vou tratar de um tema importantíssimo, homicídio qualificado, tratando-se aqui do homicídio qualificado previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, ou seja, aquele homicídio praticado mediante paga ou promessa de recompensa, e como que nós vamos resolver a questão no caso desse homicídio qualificado praticado pelo executor, contratado pelo mandante, se essa qualificadora se aplica somente ao executor ou se aplica também ao mandante. É um assunto super controvertido, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. A gente vai ver que o Supremo está de um lado, o STJ está de outro, e vários doutrinadores importantes têm esse tema como controvertido. Então, vamos lá. Eu sou o professor Claudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela UERJ, dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos. Estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Então, vamos lá. A questão é a seguinte. Vamos tratar um pouquinho de homicídio para eu chegar na questão que eu quero colocar para vocês. O homicídio, ele pode ser doloso ou culposo. O homicídio doloso é a regra. O homicídio culposo é a exceção. Por isso que no 121, parágrafo 3º, o legislador, para prever o homicídio culposo, fez uma previsão expressa dizendo se o homicídio é culposo. Por isso que existe homicídio culposo, porque está previsto expressamente lá no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. Agora nós temos, entre o homicídio doloso, nós temos o homicídio simples, previsto no artigo 121, caput do Código Penal, 121, parágrafo 1º, prevê o homicídio privilegiado, e o 121, parágrafo 2º, em incisos, prevê o homicídio qualificado. Como que eu vou fazer para tipificar um caso do homicídio simples se o Código Penal não faz referência aos casos que caracterizam o crime de homicídio como homicídio simples? A gente chega ao homicídio simples, previsto no 121, caput do Código Penal, por exclusão. O que eu quero dizer com isso? Se o homicídio A mata B, se esse homicídio não se enquadra como homicídio privilegiado do 121, parágrafo 1º, e não se enquadra como homicídio qualificado do 121, parágrafo 2º, eu posso chegar à conclusão que se trata aqui de um homicídio simples previsto no artigo 121, caput do Código Penal. Então, eu posso concluir que o homicídio simples ele é identificado por exclusão. Se o homicídio não é privilegiado, se o homicídio não é qualificado, ele vai ser um homicídio simples. Estou tratando aqui de homicídio doloso. Agora, o 121, parágrafo 2º, inciso 1, ele prevê a figura do homicídio mercenário. O que é o homicídio mercenário? É um homicídio qualificado porque foi praticado mediante paga ou promessa de recompensa. A paga, uma situação anterior à prática do homicídio, a promessa de recompensa, uma promessa futura, uma promessa posterior ao crime de homicídio. Então, eu posso dizer o seguinte, por exemplo, A mata B e A foi contratado por X, que é o mandante, e o mandante disse, olha, eu te dou 50 mil reais para matar B. Você paga. Agora vamos imaginar que X diga para o amigo A o seguinte, olha, mate B, porque B é o pai de X, eu vou receber a herança e te dou parte dessa herança. Promessa de recompensa. Então há uma diferença entre paga e promessa de recompensa. Agora, tanto a paga quanto a promessa de recompensa configuram o que se chama de homicídio mercenário. E a questão que eu quero colocar para vocês é a seguinte, imagine que X, mandante, contratou A, o executor, para matar B. E A acabou matando B para receber paga ou promessa de recompensa. A responderá pelo 121, parágrafo 2º, inciso 1, homicídio qualificado, homicídio mercenário. Agora, essa qualificadora do homicídio mercenário se aplica também ao mandante ou se aplica somente ao executor do crime de homicídio mercenário? Aqui é que existe uma enorme controvérsia, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Então, vamos lá. A primeira corrente de pensamento, na verdade, gente, aqui, essa divergência decorre da seguinte interpretação.
O homicídio praticado mediante paga ou promessa de recompensa, essa qualificadora do 121, parágrafo 2º, inciso 1, ela é uma circunstância ou é uma elementar do crime de homicídio? A primeira corrente de pensamento diz o seguinte: trata-se aqui de uma circunstância, porque todo homicídio qualificado é uma circunstância. Não existe elementar no homicídio qualificado. Porque a elementar é aquilo que é essencial ao tipo básico de homicídio. E aqui o que existe é uma circunstância. Então, a primeira corrente entende que trata-se aqui de uma circunstância. O que é uma circunstância? São determinados dados que, agregados à figura típica fundamental, têm a função de aumentar ou diminuir a pena. Então, qual é o pensamento da primeira corrente? Nós temos o 121, que descreve o tipo básico de homicídio. Nós temos o 121, parágrafo 2º, inciso 1, que traz aqui determinados dados que, agregados à figura típica fundamental, têm a função apenas de aumentar a pena do homicídio. Então, para a primeira corrente de pensamento, toda qualificadora é uma circunstância, nunca uma elementar do crime de homicídio, porque ela não faz parte da essência do tipo básico de homicídio. Então, se é uma circunstância, nós temos que dar um próximo passo. Qual é o próximo passo? É uma circunstância objetiva ou pessoal, de caráter pessoal? E essa primeira corrente de pensamento, ela entende que trata-se aqui de uma circunstância de caráter pessoal. Por que de caráter pessoal? Porque o executor é que comete o crime com essa circunstância imoral de receber paga ou promessa de recompensa pela prática do crime de homicídio. Então, isso é pessoal ligado ao executor do crime que recebeu a paga ou promessa de recompensa. E aí a primeira corrente de pensamento diz o seguinte: olha, se a paga ou promessa de recompensa é uma circunstância e é uma circunstância de caráter pessoal, nós temos que olhar para o artigo 30 do Código Penal. E o artigo 30 do Código Penal diz o seguinte: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Como aqui a paga ou promessa de recompensa é uma circunstância e é de caráter pessoal, sendo uma circunstância e não sendo uma elementar, não se comunicará ao mandante do crime. Essa circunstância, que qualifica o 121, parágrafo 2º, inciso 1, ela é aplicada somente ao executor do crime, não ao mandante. Pode ser que o mandante venha responder por crime de homicídio qualificado mediante motivo torpe, aquele motivo repugnante, aquele motivo abjeto, desprezível, mas não se aplica aqui a paga ou promessa de recompensa, porque a paga ou promessa de recompensa é uma circunstância de caráter pessoal, aplicando-se o artigo 30, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Quem é que pensa assim? Nós podemos citar aqui o Fernando Capês, o Heleno Cláudio Fragoso, e podemos citar aqui uma posição do STJ na sua 5ª turma, uma decisão de 2018. Então, tanto o Capês quanto o Heleno Cláudio Fragoso pensam dessa forma. E o STJ, numa decisão da 5ª turma de 2018, também entendeu dessa forma. A segunda corrente de pensamento. O que pensa a segunda corrente de pensamento? A segunda corrente de pensamento, ela pensa o seguinte: na verdade, essa qualificadora da paga ou promessa de recompensa, ela é uma elementar do crime de homicídio, porque ela faz com que o crime de homicídio aqui seja um crime de concurso necessário. Ou seja, o homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa exige pelo menos a presença de 2 pessoas. O executor, que recebe a paga ou a promessa de recompensa, e o mandante, que paga ou promete recompensa ao executor. Então, ele muda a natureza do crime de homicídio para um crime de concurso necessário. Daí se dizer que essa qualificadora não é uma circunstância, mas sim é uma elementar. Então, a segunda corrente entende que trata-se aqui de uma elementar. E se é uma elementar de natureza pessoal. Agora,
Aplicando-se o artigo 30 no ponto de vista dessa segunda corrente de pensamento, o artigo 30 diz: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Se essa situação configura uma elementar de caráter pessoal, ela se comunica no caso de concurso de pessoas, segundo o artigo 30. Então, a qualificadora de paga e promessa de recompensa se aplica tanto ao executor quanto ao mandante do crime de homicídio. Então, sendo uma elementar, se comunica no caso de concurso de pessoas. Quem é que pensa dessa forma? Nós podemos aqui citar o Damásio Jesus, podemos citar o Júlio Fabrini Mirabete, e podemos ainda citar o STF e o STJ numa decisão, o STF tem uma decisão de 1993 e essa decisão também existe em 2018. E nós temos uma decisão do STJ da sexta turma, também de 2018. Então vejam que controvérsia interessante para ser cobrada num concurso público, principalmente um concurso público do Ministério Público, da Magistratura ou da Defensoria Pública, tanto do Ministério Público Estadual quanto Federal, Magistratura Federal e Estadual e Defensoria Pública da União e também Defensoria Pública dos Estados. É uma questão importantíssima. Primeiro, porque o crime de homicídio cai muito em concurso público. E segundo, porque uma controvérsia desse nível, ela é importantíssima e tem que ser destacada pelo estudante que está pretendendo fazer um concurso público de alto nível. Então fica aí a discussão. Toda essa controvérsia existe a partir da seguinte situação, do seguinte questionamento. Paga ou promessa de recompensa é uma elementar do crime de homicídio ou é uma circunstância do crime de homicídio? O Fernando Capês e o Heleno Cláudio Fragoso entendem que é uma circunstância. Sendo uma circunstância, é uma circunstância de caráter pessoal, aplicando-se o artigo 30, não se comunica para o mandante, aplica-se somente ao executor. A segunda corrente de pensamento não pensa assim. O Damásio Jesus e o Mirabete entendem que aqui se trata, na verdade, de uma elementar sui generis, porque faz com que o crime de homicídio passe a ser um crime de concurso necessário, porque exige no mínimo duas pessoas, mandante e executor, aquele que paga ou promete recompensa e aquele que recebe a paga ou recebe a promessa de recompensa. E aí tem que ter duas pessoas no mínimo, trata-se de um crime de concurso necessário, passa aqui a paga ou promessa de recompensa a ser uma elementar do crime de homicídio qualificado, passa a ser uma elementar sui generis. E a elementar, aplicando-se o artigo 30 do Código Penal, mesmo sendo de natureza pessoal ou subjetiva, ela vai se comunicar no caso de concurso de pessoas. Olha que questão interessante e importante para você ter em mente. Fica aqui a observação. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo e espero que você esteja gostando do nosso canal. Se estiver gostando, considere a possibilidade de se inscrever no canal e, muito importante, dar um like neste vídeo para que este vídeo atinja cada vez mais a mais pessoas. Fique com Deus e em paz.